Meus irmãos, é um prazer estamos aqui nessa noite mais uma vez para junto compartilhar mais uma palavra. Você que tem inscrito no nosso canal, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. E você ainda que não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, faça percorrer essa mensagem. Essa semana não pude lançar um vídeo, meus irmãos, aconteceu algumas dificuldades, trabalho um pouco. Mas hoje estamos aqui com mais um tema do Evangelho da Graça, que diz assim: como viver a nova criação? Porque quando conhecemos a graça, existe muita dificuldade para que as pessoas assimilam essa nova etapa que nós não tínhamos esse entendimento. Então hoje nós vamos ver algumas antigas leis e vamos ver também a nova criação, como a nova criação precisava viver nesse evangelho, como você precisa viver hoje, depois que você entendeu que a graça não te alcançou, você foi gerado na graça, a graça alcançou eles, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você não fez parte do pecado, então a graça não abundou sobre você. Você apenas foi gerado naquela graça que alcançou eles. Na realidade, nós estamos em um patamar mais elevado do que os nossos irmãos, que o pecado fez parte deles. Nós já somos nova criação em Cristo. Hebreus 8, verso 13, que diz assim: dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado envelhece e perto está de desaparecer. Nós entendemos hoje, pela graça, que Paulo ele recebeu a nova aliança. Os discípulos, no início, os 12 discípulos, eles não entenderam, eles não receberam essa nova aliança. Eles receberam um evangelho segundo a circuncisão. Depois, mais tarde, Paulo recebeu a nova aliança. Então, Paulo tinha em mente que aquilo que ele recebeu era o novo de Deus, era uma nova criação. Então, ele estava dizendo que aquelas leis de Moisés, ela estava velha, tinha envelhecido e ela estava perto de acabar. Então, não era para ninguém mais se relacionar através da lei, porque através do corpo de Cristo, da carne de Cristo, um véu foi aberto, um novo mandamento, uma nova expectativa de vida, deixando aqueles rudimentos para trás e entendendo realmente o ministério do Espírito. Depois de 70, meus irmãos, a lei de Moisés teve fim. Então, no período de Paulo, a lei tinha envelhecido, mas não tinha acabado, porque ela só acabaria totalmente no mundo físico depois que Jerusalém fosse destruído, aonde as leis eram regidas pelaquela classe dos sacerdócios. Então eles imperavam, a lei só acabaria se aquele templo fosse destruído. Então no ano 70, você que conhece um pouco da história, você sabe que aquela lei, ela teve um fim. E hoje existem muitas pessoas, muitos teólogos renomados, e eles acreditam que algumas profecias do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, ainda vão se realizar, contrariando totalmente o escrito de Cristo e aquilo que Cristo falou. Eles não observam suas falas
e joga as profecias para frente, para os dias de hoje. Depois de 2000 anos de história, ele quer encaixar dentro do nosso país, dentro do nosso contexto, as profecias do Antigo Testamento. Mas isso não cabe. É só você fazer uma leitura rasa que você vai entender que essa teoria ela é falha e não se sustenta, infelizmente. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem forceja por entrar nela. Então, a lei e os profetas durou até quando? Durou depois de João? Durou 200 anos depois de João? Ou só durou até João, que o último profeta foi João Batista? E quando é que os escritos de João durou? Ele durou até o ano 70. Porque depois da queda do tempo, já não havia mais profeta. Porque o ministério de João acabou ali depois, quando de Cristo começou. Mas aquelas escrituras, Mateus, Marcos, Lucas, fazia parte da antiga aliança, era um complemento da velha aliança. Então, João Batista durou até o ano 70, depois acabou, não existe mais lei e já não haveria mais profeta. Ali foi o ministério da igreja que reconciliou aquele povo através do evangelho e depois de 70 não existe mais profecia para se cumprir biblicamente. Mas infelizmente nem todos podem comer desse alimento porque é um alimento pesado e causa dor de barriga. Hebreus 7:12 diz assim: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então nós entendemos que Cristo foi o último sacerdote que sucedeu aquela família dos levitas. Quem recebeu as leis foi a família dos levitas, foram os levitas, a família de Arão. Então, quando mudasse o sacerdócio, era necessário fazer mudança da lei. Então, Cristo veio da tribo de Judá. E sobre essa tribo, nunca falaram de servir o altar. Então, quando Cristo é o último sacerdócio, ele pega o lugar da tribo de Levi, oferece sacrifício por todos, ali há uma troca de aliança, uma troca das leis. Mudando o seu sacerdócio, é necessariamente que faça mudança da lei. Por isso que você não vê nenhum apóstolo tirando dízimo de ninguém. Nenhum. Jesus disse, olha, devei fazer isso, mas baseado na lei de Moisés. Porque Jesus em carne, ele não poderia dar a lei nem tirar a lei. Ele veio para cumprir a lei. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei não estejais, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se tivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei. Então aqui você pode ver, Paulo entendeu muito bem a graça
E ele se fazia como judeus, como tivesse debaixo da lei, para poder ganhar eles que estavam debaixo da lei. Porque ele entendeu, Paulo entendeu, que a lei era um ai. Era para guiar o povo até Cristo. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Era um período transitório para que pudesse vir realmente o resgatador de Israel. Então ele fez como se estivesse debaixo da lei para ganhar os da lei. Ele também fez como alguém que não tinha lei escrita, mas as leis já estavam na mente dele. Então Paulo se fez daqueles que estavam sem lei para ganhar eles para Cristo, para que o evangelho fosse anunciado. A lei de Moisés hoje não serve para orientar a nova criação. Por que não serve para orientar a nova criação? Porque aquele que estava sentado no trono diz: eis que eu faço novo todas as coisas. Como essas leis de Moisés serviriam para orientar essa nova criação de Deus, se o povo de Israel eles tinham aquela lei baseada no Monte Sinai, e agora Cristo faz uma nova lei, um novo povo, ele resgata com seu sangue, agora aquelas leis vira passado, página virada. Mas se hoje eu não posso observar, meus irmãos, a Bíblia ela é um manual, é um mapa, mas ela não é para te guiar naquela antiga lei, porque a antiga lei ela teve um fim, serve como história, como você estudar ela e ver da onde surgiu a sua posição, como você chegou até hoje, para você conhecer a história, exemplos bons, exemplos ruins, isso tudo vai fazer você crescer. Mas aquelas leis hoje não servem para orientar a nova criação que foi feita no Espírito. A lei de Moisés era para a carne. Mais uma prova que a lei de Moisés não aperfeiçoava ninguém. Atos 13, 38. Seja vós, pois, notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de todas as coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Por ele é justificado todo o que crê. E o verso 40. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Então, Paulo estava dizendo ali em Atos que aquilo que a lei de Moisés não pôde fazer por Cristo, eles foram justificados todos aqueles que crescem. E aqueles que não crescem nesse evangelho, o que iria acontecer? Paulo está dizendo aqui, no verso 40, cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. O que estava dito nos profetas, Simar? Deuteronômio. O que estava escrito na lei? Deuteronômio capítulo 13, versículo 15, mas se você quiser acompanhar, você pode ler aí do verso 10. O que estava escrito lá na lei? Estava escrito que toda cidade que Deus desse para o seu povo, e ali houvesse alguém que adorasse imagem, ou se prostituísse com outros ídolos, Deus ele julgaria aquela cidade e destruiria ela e queimaria essa cidade.
Então, quando Cristo chega no cenário e anuncia o Evangelho, Paulo anunciava: cuidado para que não venha sobre vós o que está escrito no profeta. É o verso 13, Deuteronômio 13, verso 15, que diz assim: certamente ferirá ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela, e a tudo que nela houver, até os animais, e ajuntará todos os seus despojos no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimará totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais será edificada. Então, aquela cidade que não observasse as leis de Moisés, por ela morreria, porque o julgamento dessa lei, ela teria um fim, que foi o julgamento, o juízo daquela lei. Como é que uma lei poderia se terminar sem primeiro não vir um julgamento sobre aquela lei, para dar uma nova lei? Então, Deus iria julgar a cidade de Israel. E quem esperasse ser justificado pela lei, sofreria aquele juízo, porque ninguém seria justificado pela lei de Moisés, somente pela graça, pela fé em Cristo. Se não tem lei hoje, geralmente nós deparamos com algumas pessoas que não entendem a graça. Eles já acostumaram a viver de regras, mandamento e ordem. Então, o povo de Israel vivia de mandamentos, regras e ordem. Nunca aperfeiçoava ninguém. Quando a Bíblia diz que não tem mais lei, as pessoas dizem: então eu posso fazer o que eu quiser. Pode até beber veneno, as pessoas bebem. Meus irmãos, por que que existe a lei? Porque não faça, não tocas. Porque o povo precisava crescer na mentalidade. Hoje, com a nova aliança, você não precisa de uma lei para dizer que aquilo é errado. Até uma criancinha hoje já sabe o que é certo e o que é errado. Nós já temos a natureza para errar, carnal. Mas no Espírito nós somos perfeitos. Por que que temos que andar segundo regras dos homens? Será que você não consegue viver uma vida cristã sem ter um líder para te mostrar pode isso e pode aquilo? Será quando é que o povo vai crescer e ter o entendimento sarado, sem precisar de regras e mandamento? Então, se não tem lei hoje, eu posso fazer o que quiser. Romanos 7, 8, que diz assim: mas o pecado tomando ocasião pelo diabo ou pelo mandamento? O que deu força ao pecado é o mandamento. Está dizendo aqui: mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto onde não há lei, está morto o pecado. A lei de Moisés teve fim. Então, se não tem lei hoje para te julgar, o pecado está vivo ou ele está morto? Está morto. O pecado, como transgressão da lei, está morto. As obras da carne estão mortas? Não, porque nós somos de carne. E agora precisa de uma lei para dizer que adulterar é pecado? Ou você já tem ela na mente? Será que precisa de uma lei que roubar, eu posso roubar? Será que você é tão tolo assim que as pessoas entendem que tem que ter uma lei para mostrar a ele o certo e errado? Será que eles não têm esse entendimento? A nossa carne sempre vai tender para esse mal.
Mas nós hoje precisamos entender que nós temos a lei de Cristo em nossos corações. E qual é essa lei? A maior lei que ele deixou: o amor. Se você realmente entender o que é o amor, qual é a lei que você vai precisar? Mas as pessoas precisam de regras e mandamentos para apoiar suas debilidades. Romanos 5, 18, que diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, ou da mesma fórmula, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Esse versículo eu já estou cansado de falar que é o mesmo peso e a mesma medida. Assim que pela desobediência de um homem, todos quer dizer quantos? Todos. Por um homem veio o juízo sobre todos, até a cruz. Agora, por um homem, veio a graça sobre todos. Então é o mesmo peso e a mesma medida. Existe hoje julgamento hoje? Não. Existe o julgamento dos nossos atos nesse mundo que vivemos. Não existe um julgamento depois da morte. O julgamento ali foi aquela nação. No ano 70, Deus cumpriu o juízo. O juízo tanto fisicamente como espiritualmente. Não existe um juízo hoje. As pessoas inventam que vai ter um juízo, mas não vai ter. Então Paulo diz, olha, eu posso todas as coisas, mas será que tudo me convém? Porque as leis de Moisés, ela era a sombra da realidade que ia vir, que era Cristo. Hoje não existe sombra em nós. Existe a realidade que é Cristo em nós. A esperança desse mundo. Porque Cristo precisava se manifestar lá, como manifestou. Hoje nós já somos nova criação em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Gálatas, meus irmãos, não está escrevendo para o Brasil. Paulo não está escrevendo para o Brasil. Ele estava debaixo da maldição. Paulo está dizendo, ele nos resgatou, ele, judeus, da maldição da lei. Porque aquele que fosse maldito seria pendurado no madeiro. Então Cristo ali, ele tomou o lugar deles. Foi feito maldição. Porque aqueles que não permanecessem na lei para cumprir aquela lei, seria maldito. E ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés. Só apenas Cristo veio e cumpriu. Então ele fez maldito para resgatar eles que estavam debaixo daquela lei. Como vive hoje a nova criação? Nós mostramos que a lei de Moisés, ela precisa ser esquecida para viver aquelas leis, não esquecida biblicamente. Ela precisa dar lugar à nova lei, à nova criação de Deus. Quantos anos eu vivi na lei de Moisés? Dízimo, mandamento, campanha, tudo que a lei apresentar crianças segundo a lei.
batizar segundo a lei, tomar Páscoa judaica segundo a lei. Tudo isso nós fazíamos. Dar dízimo segundo a lei, Malaquias. Então isso hoje nós entendemos que isso é a antiga aliança. Estava perto de acabar. Mas hoje as pessoas têm dificuldade para entender isso. 2 Coríntios, meus irmãos, 3, 2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então agora Paulo está dizendo que aqueles irmãos era a carta viva de Cristo. Não só eles, mas aqueles que recebessem a mensagem, eles se tornariam um ministro de uma nova aliança. É de uma velha aliança ou eles tornaria uma nova aliança? Não da letra gravada no mandamento, mas agora essas letras precisavam estar por dentro do homem. Não servir mais como regras, mas o ministério seria do Espírito. O Espírito guiaria o povo em toda a verdade, não com letras de papel, escrita em tábua, mas a letra gravada pelo Espírito Santo. Então hoje você, como já entendeu a graça, o que fazer então? Andar como se você fosse ou é uma carta viva de Deus. É mandamento? Não. É apenas uma orientação de Paulo e também nossa, como já fazemos parte da nova criação. Se você entendeu o Evangelho, você nasceu já agraciado, já nasceu nova criação. Por que não andar agora segundo a vontade de Deus, apresentando Ele aos homens? Porque onde eu e você andamos, meus irmãos, alguém vai ler alguma coisa sobre nós. Se somos vacilão, a sociedade vai olhar você como vacilão. Mas se realmente você representa Cristo, alguém vai olhar para você e vai ter alguma impressão e talvez vai querer entender realmente qual é a sua fonte que você bebe para ter uma felicidade dessa. Esses dias uma pessoa me parou e disse assim: olha, como é maravilhoso ficar perto de você, da sua família, da sua esposa, porque nós temos uma paz. Essa paz não é minha, ela vem de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento. Existe pessoa, meus irmãos, que ela tem dificuldade de se relacionar até mesmo com seus vizinhos. Por quê? Eles receberam o Evangelho para si só. Ele no seu cantinho, e ele não consegue fazer amizade com outras pessoas. Eu conheço pessoas que eles congregam a 30 quilômetros da sua casa, porque ali ele tem dificuldade, não tem um amigo. Se precisar para um socorro, ele não consegue ninguém. Por quê? É o Evangelho que não traz transformação de mente e também não atinge a sociedade. A sociedade precisa ver em nós não regras nem mandamentos, mas realmente uma carta viva de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo que a vida que ele vivia, ele já não vivia mais ele. Então Paulo era um fantasma? Não. Paulo entendeu que ele passou a ser um ser espiritual, resgatado por Cristo do pecado de Adão. Agora aquele Paulo, Saulo, aquele que matava, aquele que perseguia o cristão, ele entendeu com a sua mente de Cristo que ele, aquele homem, precisava morrer. Então ele disse, já não vivo mais eu, carne, mas Cristo vive em mim, no meu espírito. E a vida que vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. O 21, não faço nulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Meus irmãos, se a justiça viesse pela lei de Moisés, que a liderança hoje coloca, Cristo morreu em vão. Quando você entra em algum lugar e eles têm o parâmetro de Moisés, baseado naquelas leis, eles estão dizendo que Cristo morreu em vão. Quando você vê alguém falar de dízimo, apresentar criança, mas é só uma tradição. É a tradição que o mundo está aí hoje, 2000 anos, perdido no entendimento. O mundo hoje poderia ser melhor. Porque se a religião não imperasse e todos entendessem que nós já nascemos na nova criação, com certeza muitas pessoas não perderiam a vida. Por quê? Você vai em um lugar, você é pecador, você não consegue alcançar aqueles mandamentos. O cara desiste, vai para o bar ou para onde for, e ele já se sente condenado e ele chega até um ponto de tirar sua própria vida. Porque tanta opressão religiosa, dizendo que eu sou santo e ele é pecador, que isso traz distúrbio mental e as pessoas acabam mesmo tirando a sua vida, pensando que Deus não ama ele mais. Filipenses 1:20 diz assim, segundo a minha ardente expectativa, esperança de que em nada serei confundido. Antes, como toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então Paulo entendeu que nada poderia confundir ele. Hoje existem muitas pessoas que estão desorientadas. Quando vem uma dificuldade, eles ficam desorientados. Aquela fé já termina, porque é uma fé palpável, é uma fé, só tem fé se ter milagre, só tem fé que fala em línguas, só ter fé que vê uma casa própria. Meus irmãos, a fé não depende disso. A fé é em Cristo. Ele é o autor e consumador. Tanto viver como morrer para Paulo era a mesma coisa, porque a morte já não poderia mais abater aquele homem espiritual que havia dentro de Paulo. Então essa é a sua e a minha expectativa. Nós precisamos ser uma carta viva de Cristo, mente de Cristo, andar de Cristo, o amor de Cristo, para realmente não você pertencer a uma denominação. Você precisa entender que você é um culto. Aonde você estiver, a glória de Deus precisa ser manifestada nas suas palavras, nos seus gestos, no seu andar. Essa é
a nova criação que Deus espera de mim e de você. Atos capítulo 11, versículo 26. E tendo chegado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, ou naquele local. Instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Você nota que Paulo chegou ali, ele e Barnabé, naquela cidade, e ele ficou ali há um ano. Ele disse que não ganhou ninguém para Jesus. Ele instruiu muitas pessoas. Há uma diferença muito grande hoje, como um pregador sai do Brasil ou de uma cidade, vai para uma outra cidade e diz que ele ganhou muita alma. Não. Paulo diz, e ali nós instruímos, porque Paulo entendeu que Deus já tinha reconciliado com o mundo, mas o povo não sabia. Paulo alugava ali colégio, fazia daquele local um estabelecimento de ensino e instruía aquelas pessoas. Paulo não abria uma igreja. A igreja é uma reunião dos santos. João 14, 9, irmão, diz assim, respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me vê, quem me viu, a mim, viu o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Quem via Jesus, ele via o Pai. Porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Então hoje, quando alguém olhar para você, quem ele vai ver? Uma pergunta que eu deixo para você. Ele vai ver Cristo em você, que é a morada? Ou ele vai ver mancha em você? Ou ele vai olhar para você e não vai dar a mínima e vai escandalizar da pessoa que você é? Então ali Paulo, os discípulos, pela primeira vez foi chamado de cristão. A palavra cristão, meus irmãos, é pequenos Cristo. Quando eles olharam para os discípulos, as atitudes dos discípulos, as obras que os discípulos faziam, como eles andavam, como eles viviam, eles foram chamados de pequenos Cristo. Tiago 1, 27 diz assim, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Qual é a religião? A palavra religião significa religar, religares. Todo mundo diz que nós precisamos de uma religião. Mas eu entendi que o mundo não precisa de religião. O que a religião tentou fazer e tenta até hoje, Cristo na cruz já fez. Ele religou o homem a Deus. Ele já fez. Não precisa de religião. Mas Tiago aqui, ele vivia esse período da religião, porque era Jerusalém que ligava o homem a Deus. 1:27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se isento da corrupção do mundo. Então a religião verdadeira é essa. Quando você estende as mãos, quando você ajuda um necessitado, você não vai sair por aí, irmãos,
caçando alguém que necessita. Quem é o meu próximo? É aquele que está perto de mim. Foi o que Jesus disse. Então você também não vai sair aí, eu vou ver quem está com fome. É até bom você fazer isso. Mas sempre alguém perto de você está com necessidade. E você, como carta viva de Cristo, mente de Cristo, sendo esse homem, essa mulher, já é uma nova criação. Não é uma nova criatura. Nova criaturas foi eles que passaram pelo período de transição. Nós não passamos por período de transição. Nós já nascemos na nova criação que Deus tinha feito lá. Então não traga de volta as leis de Moisés, mas viva um novo pacto no seu espírito. Você não precisa ser guiado pelos homens e nem pela lei de Moisés e nem também pelas leis do Novo Testamento. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E como base para o seu entendimento, a Bíblia, a Escritura, como fonte para ver se você está andando realmente de acordo com o que o Espírito Santo